Paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus vos abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos meditando na Sagrada Escritura, num texto do Evangelho, no livro de São Marcos, no capítulo 10, do verso 46 ao 56. Deus tem uma revelação aos nossos corações e creio que Deus falará conosco nesse dia. Amém? Então vamos à leitura da Sagrada Escritura que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Esse texto ele tem um tema que ele fala ao cego de Jericó, né? Todos aqueles que já têm um conhecimento, uma palavra muito ministrada aos corações aí, né? De grande conhecimento, mas o Senhor sempre tem uma revelação para com as nossas vidas. Então vamos à palavra. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto, irmãos, é um texto que vai citar falando sobre a vida de um cego. Esse momento dessa passagem, ela vai nos trazer dizendo que Jesus ele chegava a Jerusalém no livro de Mateus e logo na palavra vai dizer que saindo Jesus e seus discípulos de Jericó, disse a Sagrada Escritura dizendo que ali acompanhava uma grande multidão que estava seguindo o Senhor Jesus. E chama a atenção uma parte desse texto que ali vai citar a vida de uma pessoa, de um homem, que vivia à beira de um caminho mendigando. Certo é que a palavra de Deus vai citar o nome dessa pessoa, dizendo que ele era filho de Timeu, tratado é que Bartimeu, né? Que cita aí filho de Timeu. Mas o que chama a atenção dentro desse texto, e aonde o Espírito Santo ele traz uma revelação aos nossos corações, é dizer que esse cego, ele vivia em uma localidade que aonde ali havia-se uma história no passado de séculos e séculos atrás. Ela vai explicar ao nosso coração que essa cidade de Jericó, ela foi uma cidade aonde se marcou uma história ao princípio quando o povo de Israel, quando ali eles já estavam para herdar a terra prometida, e ao passar ao Rio Jordão, a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que o povo, quando eles entram na terra de que mana leite e mel, a terra prometida, eles ali haviam algumas condições ainda para alcançar todas as promessas que Deus havia feito em suas vidas. Ou seja, havia algumas coisas que deveriam ser ainda guerrear, manifestar a graça, manifestar a força daqueles que estavam chegando sobre a terra prometida. Ou seja, havia a cidade de Jericó, um dos primeiros locais que estava à frente, estava no caminho deste povo herdar a sua própria terra. E a Bíblia vai nos ensinar e nos dizer que Deus fez um feito muito grande. Quando nós vamos fazer leitura da palavra de Deus, nós vamos entender que essa terra, Jericó, ela foi destruída por Deus,
Foi uma das primeiras vitórias dentro da terra prometida que Deus fez ao seu povo. Então, essa terra de Jericó, irmãos, elas havia já algo histórico. E o que chama a atenção é que este cego estava a caminho, estava, na verdade, à beira do caminho, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui ela vai nos explicar, dizendo que esse homem, ele vivia numa situação aonde o que ele tinha para sustento de sua vida era tudo aquilo que eles davam, porque ele era mendigo, era discriminado, era um homem que tinha já uma marca na sua vida, porque todos aqueles que mendigavam, eles tinham uma capa que eles tinham que vestir como sinal para a sociedade que ele era rejeitado, e muitas das vezes por causa de uma condição física que ele vivia, não porque ele optou por tê-la, não por aquele momento que ele estava enfrentando. Talvez dentro da concepção daquele cego, talvez lá dentro do seu íntimo ele poderia até dizer: Senhor, o Senhor fez grande milagre aqui nessa terra de Jericó. O Senhor operou tantas maravilhas aqui. Quem sabe, Senhor, o Senhor pode olhar para a minha vida e me dar uma esperança, Senhor, de sair dessa condição onde eu estou vivendo. Porque simplesmente, irmãos, só sabe a dor aquele que vive aquilo que está passando. Só sabe aquilo que enfrenta, só tem sentimento aquele que sabe aquilo que está passando. Talvez seja isso que, talvez esteja alguma coisa nas nossas vidas, que talvez esteja nos incomodando. E só nós mesmos, cada um de nós, que sabemos aquilo que tem nos ofendido, aquilo que está nos marcando, aquilo que está nos machucando. E às vezes as pessoas que estão em nossa volta não vai compreender aquilo que nós estamos passando ou estejamos enfrentando. E nessa tarde, ou nesse dia, ou nesta noite, Deus ele vem ao nosso encontro para dizer que não importa a nossa situação, aquilo que nós estejamos enfrentando, Ele está no controle de todas as coisas. E vai nos chamar a atenção deste cego, que ele estava no lugar dele, no momento que ele estava sentado e ouvir ali aquela multidão passando, e quem sabe aquela multidão havia falando e dizendo: olha, Jesus está passando, Jesus é aquele que fez o milagre, olha quantos milagres esse homem tem feito. E de repente aquele cego, durante o período de estar naquele lugar, na beira do caminho, quantos ali talvez já não tinham comentado, falado da pessoa de Jesus Cristo. Talvez em seu coração ele até mesmo dizia: se eu tiver uma oportunidade desse Jesus passar, quem sabe ele pode passar por este caminho. Quem sabe, né, esse Jesus pode me dar esse socorro. Talvez ali ele tenha escutado que Jesus havia falado que ele era o Messias que haveria de vir, e ele sendo judeu, ele sendo parte do povo de Israel, ele já havia ouvido falar dos seus antigos, dos seus pais, dizendo que o Messias viria para trazer vitória para as suas vidas. E talvez naquele momento, irmãos, quando eles escutam a palavra de Deus, ou escuta aquela multidão passando: olha, Jesus está fazendo, vamos seguir Jesus. Ele disse, a palavra de Deus vai dizer que ele começa tomando dentro de si mesmo e começa a gritar, a clamar ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, começa a clamar o nome de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que muitos daquelas multidões o repreendiam, porque ele gritava pelo Mestre. E é fácil para aqueles que não estão vivendo dentro daquela concepção, dentro da história, ou daquele problema que às vezes a gente tem enfrentado. É fácil dizer: cala a tua boca, fique em silêncio, você está incomodando. Mas ele, meus irmãos, ele na preocupação, ou seja, ele sabia do que ele estava enfrentando, sabia qual que era o momento
E talvez aquele era o último momento da sua vida, ou talvez a última oportunidade que ele teria naquele dia, ou quem sabe a última oportunidade que ele teria na sua própria vida. Então ele pega, levanta-se e clama: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele não ouviu a multidão, ele não ouviu aqueles que tentavam fazer calar, ele não importava, porque só ele queria, meu Deus amado, ele queria que naquele instante, aleluias, Deus viesse ao encontro dele. Quem sabe os anos, as aflições, as angústias que ele tem enfrentado durante todo aquele período de sua vida. Porque só quem sofre entende, só quem sofre sabe, só quem está passando para compreender. Aleluias. Então ele não deu importância a ouvir o que a multidão dizia ou o repreendia. O que importava a ele era que o mestre pudesse ouvi-lo. Então cada vez mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos ensinar que Jesus ouve aquele clamor e para. E Jesus se compadece e manda chamá-lo após si. E Deus, ali naquele momento, irmãos, ouve a voz, o clamor daquele homem. Talvez você esteja passando um momento tão sério de tua vida e muitas coisas têm tentado te fazer calar. Mas eu quero te dizer neste momento, não cale, não cesse, não pare de crer naquele que muda a tua história. A Bíblia vai dizer que Jesus parou. Jesus se compadeceu porque ele clamava com tanta ênfase para que pudesse alcançar aquilo que ele almejava. Aleluias. E ele assim o fez. Jesus manda chamá-lo. E aquelas pessoas que foram até ele disseram a ele: olha, o mestre te chama. Ei, meu irmão, Deus manda lhe dizer que ele te chama neste dia de hoje. Jesus, ele manda chamar, aleluias. E ele te chama, independente daquilo que você esteja enfrentando. E a Bíblia vai dizer que aquele cego estava sentado e ele se levanta. E aquela capa, aquele marco que ele tinha de humilhação, ele lança por terra. Ele usando a sua fé, porque ele viu que aquele momento era o momento da sua mudança. Ele sentiu que o mestre ouviu, então aquele era o momento da sua alegria, o momento que iria mudar a sua história. E Jesus manda: traga ele a mim. A Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho, mas na hora que ele vem a Cristo, ele vem no caminho. Em João, capítulo 14, vai dizer que o Senhor Jesus, em um certo momento, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo hoje, neste dia, tem te chamado para o caminho. É o momento de você se levantar e lançar essa capa da humilhação por terra, pois Cristo tem uma grande vitória. Pois ainda a palavra nos diz que ele vai até Cristo e o Senhor fala a ele: tem de bom ânimo. Ei, meu irmão, a tua lágrima, ela pode parar neste dia, ela pode cessar neste momento, pois o Mestre está dizendo: tende bom ânimo. E a pergunta que Deus fez àquele homem: o que queres que eu te faça? Aquele homem tinha um problema na sua visão. Ele queria
ver novamente. Ele queria enxergar. Talvez tudo aquilo que você tem enfrentado na tua vida, você não está conseguindo ver mais nada. Mas o Senhor hoje quer te mudar a tua visão. Talvez neste momento não é uma cegueira que esteja te incomodando, mas Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Aquele cego disse que eu tenha vista. E o Senhor Jesus Cristo disse a ele: a tua fé te salvou. E logo ele viu. Aleluias. Hoje é o dia aonde Jesus te chama. Talvez você não está vendo ele aí, mas se você dobrar os teus joelhos, aonde você está, ou aonde você se encontra nesse momento, levante o teu pensamento no Senhor, diz: Senhor, estou aqui. O que eu preciso, Senhor, é de uma mudança no meu lar. O que eu preciso, Senhor, é de uma cura. Então eu te digo neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo, receba a tua vitória e caminhe com o Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo ao teu coração nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo.